acerca dos crimes eleitorais e especialmente tratando de um tema que é de extrema relevância, porque os senhores delegados, autoridades que são neste contexto, terão uma missão imensa a desenvolver nesse período e já vem desenvolvendo com muita desenvoltura, com muita eficiência. Quero dizer aos senhores que Mato Grosso do Sul é um estado que eu tenho uma grande afeição. Tenho um grande respeito pelas instituições, tenho um grande respeito pelo trabalho que os senhores desenvolvem diuturnamente, trabalho esse que não é fácil de ser executado, mas que é de uma imperiosidade, de uma relevância para a manutenção da ordem, para a manutenção do Estado de Direito. Os senhores desenvolvem uma missão das mais relevantes para a sociedade. E neste momento eu gostaria de deixar aqui registrado o reconhecimento e especialmente destacar a grande missão que os senhores têm, não só neste momento das eleições, não só neste momento em que eclodem as paixões eleitorais e as autoridades precisam ter ainda uma atuação mais acentuada, mas também no dia a dia, no transcorrer dos seus trabalhos. Os senhores têm desenvolvido, e disto sou testemunha não só ao tempo em que aqui estive como juíza federal, e que foram 8 anos, quase 9 anos, mas também depois desse período, porque nunca deixei de manter laços com Mato Grosso do Sul, mesmo estando em São Paulo. E sei então do desempenho e do trabalho árduo que os senhores têm e da labuta que desenvolvem. Por isso, neste momento inicial, a honra de estar aqui, presente à academia, presente juntamente com os senhores, que têm essa missão tão elevada, sem dúvida é um motivo de grande honra. Eu quero agradecer de uma forma especial a doutora Lúcia Falcão, que me fez esse convite, e agradecer a todos os que aqui estão me dedicando a atenção, me dedicando essa gentil atenção e esta calorosa acolhida. Recebam, portanto, os meus cumprimentos. Senhores, os crimes eleitorais, especialmente nesse período em que se desenvolvem as eleições, eles têm uma acentuada ocorrência, uma consumação em reiteração muito maior do que em outros períodos do ano. É evidente que esses crimes podem acontecer não só durante o período eleitoral, mas a verdade é que durante as campanhas, estas infrações se acentuam, e se acentuam de uma maneira muito séria, porque acabam por macular o processo eleitoral, porque não só infringem bens, valores tutelados pela norma penal e que são tutelados justamente para permitir que haja eleições lídimas, eleições que não estejam contaminadas pelos vícios, pelas ilegalidades, pelo abuso do poder econômico, pelo uso abusivo do poder da autoridade, o abuso político, mas principalmente para evitar que ocorra aquela infração que é a mais nefasta ao processo eleitoral, que justamente é consubstanciada na corrupção eleitoral. Os senhores terão essa missão de coibir muitas práticas e de levar ao conhecimento também da autoridade judiciária eleitoral essas infrações com o objetivo de coibi-las, com o objetivo de fazer com que tenhamos um processo eleitoral dentro de padrões não só igualitários, mas especialmente de padrões lícitos. Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de destacar aos senhores que não só a Justiça Eleitoral tem este papel de realizar o controle e de propiciar a realização de eleições dentro de padrões de legalidade, de legitimidade, mas também outros órgãos, tais como o Ministério Público e as polícias. A Polícia Federal, prioritariamente,
tem o encargo de desenvolver a atuação de polícia judiciária no âmbito dos crimes eleitorais. Mas nós sabemos que a Polícia Federal não só não detém estrutura suficiente para atender a toda a demanda, como também não está instalada em todas as comarcas, em todos os municípios onde são desenvolvidos os pleitos eleitorais. Então, a atuação dos senhores é de fundamental importância, é até mais fundamental do que a desenvolvida pela Polícia Federal, porque ela não está presente, ela não tem elementos humanos e estrutura própria necessária para atender a todos esses reclamos. Então, na verdade, nós vamos verificar que essa atuação dos senhores é importantíssima. E importantíssima no sentido de coibir infrações eleitorais que estão tipificadas não só no Código Eleitoral. O Código Eleitoral contém mais de 58 tipos penais, contemplando condutas várias, diversas, e que atingem de uma forma ou de outra o processo eleitoral, não é? Desde o seu início, desde a inscrição dos eleitores até a realização das campanhas, a formação dos partidos políticos, inclusive, e também condutas no desenvolver da campanha eleitoral, da votação e, enfim, em todos os momentos em que se tem este processo eleitoral realizado. Mas não só o Código Eleitoral contém essa disciplina legal acerca dos crimes. Nós temos também leis esparsas que tratam dessa matéria. Uma dessas leis é a Lei 6.901, que trata do fornecimento gratuito de transporte em dia de eleição a eleitores. Ali há toda uma tipificação de condutas que consistem basicamente no transporte de eleitores durante a eleição. E ainda temos a Lei Complementar número 64, que é a lei que trata das inelegibilidades, que também contém um tipo penal no seu artigo 25. Tipo penal eleitoral, um crime eleitoral ali estabelecido. E a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, ela veio não só com o sentido de estabelecer toda uma disciplina para a realização das eleições, mas também ela traz em seu bojo regras de processo e regras e normas penais. Então, trata-se de uma lei que no seu arcabouço contém normas de direito material, normas de direito processual e, inclusive, normas penais, né? Então, para que nós tenhamos, assim, o contexto amplo e a localização da matéria em termos de crimes eleitorais, deveremos sempre recorrer ao Código Eleitoral, que é onde estão a maior parte dos crimes, além dessas leis esparsas que aqui mencionei aos senhores. Fui ao final. Sem querer, apertei, fui ao final da apresentação. Mas, como dizia aos senhores, esses tipos penais que estão previstos na legislação eleitoral, eles de uma forma ou de outra maculam maculam o processo eleitoral. Agora, e o papel da polícia dentro deste contexto? Nós temos uma resolução, que é a resolução 23.363 de 2010, essa resolução é do Tribunal Superior Eleitoral, e ali há todo um regramento, há todo um elenco de atribuições e de definições acerca da atuação das polícias no âmbito das eleições e no âmbito da apuração, da investigação dos crimes eleitorais. É importante que os senhores tenham em mente essa resolução, porque dentro do nosso sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem função não só de julgar,
mas também tem função constitucionalmente outorgada de emitir resoluções, e resoluções que justamente vêm a regrar, vêm a regulamentar o processo eleitoral. E no que tange a essa questão da polícia judiciária, esta resolução ela trata especificamente desta questão, destacando que a Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições, não é? Gerais ou parciais, em qualquer parte do território nacional, devendo exercer com prioridade, o que não significa exclusividade, prioridade, não é? Prioridade essas funções, essas atribuições de polícia judiciária eleitoral, limitadas às instruções e requisições que são feitas pela própria Justiça Eleitoral ou pelo Ministério Público Eleitoral. Nós sabemos que não há um Ministério Público Eleitoral propriamente como carreira. O que há são designações de membros do Ministério Público para atuarem como promotores eleitorais, como promotores de justiça no âmbito eleitoral, não é? Agora, sempre que no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva, exercendo assim as atribuições de Polícia Judiciária Eleitoral. Isso está consignado nessa referida resolução que lhes mencionei, que é do Tribunal Superior Eleitoral. E a autoridade policial, qualquer autoridade policial, seja federal, seja estadual, ela, no momento em que tiver conhecimento da prática de uma infração eleitoral, ela deve comunicar ao juiz eleitoral, à autoridade judiciária eleitoral. Essa determinação é no sentido de que haja pela Justiça Eleitoral conhecimento desde logo de onde está, mesmo a partir da própria notícia crimes, mesmo sem que haja ainda a necessidade de que se tenha todo o arcabouço do inquérito. No momento em que se tem a notícia do crime, no momento em que a autoridade toma conhecimento dessa notícia crimes, ou por qualquer forma verifica e detecta a ocorrência de um crime eleitoral, dentre esses previstos no Código Eleitoral, na Lei das Eleições ou nas leis mencionadas, deverá comunicar essa ocorrência à autoridade judiciária. Isso independentemente de se tratar de crime do qual resultou prisão em flagrante ou não. E hoje nós vamos verificar que os crimes eleitorais, a grande maioria deles, nem permite a ocorrência da prisão em flagrante, tendo em vista ser de menor potencial ofensivo dentro daquele conceito de crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa 2 anos. Não é? Então, mas mesmo assim, mesmo em se tratando de um crime eleitoral que esteja na categoria de crime de menor potencial ofensivo, em que tenha sido lavrado somente um termo circunstanciado, há de imediatamente se comunicar à autoridade judiciária. E mais, este é um ponto importante: qualquer pessoa do povo pode verbalmente ou por escrito, não é, dar a notícia de um crime eleitoral. Isso nós já sabemos que também no âmbito geral é possível, não é só na área eleitoral que tal ocorre. É evidente que qualquer pessoa pode fazê-lo. Mas aqui assume uma importância maior, porque todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada. São crimes que não dependem de representação, que não podem ser desencadeados através de queixa-crimes, enfim, são crimes que, pela natureza, por atingirem bens que são de grande valia para a democracia, para a representatividade do país, esses crimes, portanto, são de ação penal pública incondicionada. Não há nenhum crime que possa ter uma outra categoria.
Agora, se não ocorrer a instauração, o oferecimento de denúncia a tempo e modo, aí sim é possível a ação penal privada subsidiária da pública, diante da inércia do Ministério Público em promover a ação penal pública incondicionada diante da existência de um crime e da sua materialidade e indícios de autoria. Então, dentro desse contexto, nós temos que ter presentes dois âmbitos. Sempre a ação penal é pública. E mais um detalhe, não existe crime eleitoral que não seja cometido a título de dolo. Todos os crimes eleitorais são dolosos. Não há a figura do crime eleitoral culposo em nenhuma das figuras típicas tratadas, seja no Código Eleitoral, seja nas leis esparsas que mencionei aos senhores. Por exemplo, mesmo numa hipótese de pesquisa eleitoral que venha a ser desenvolvida de uma forma negligente e imprudente, há de estar presente o dolo, senão não é possível o desencadeamento dessa ação penal. Agora vejam, senhores, não há necessidade da presença do dolo direto. Em muitas das infrações, o dolo eventual já é suficiente para evidenciar a caracterização daquele crime, daquela conduta típica. Portanto, também no momento em que o agente assume o risco de produzir o resultado, não é? Nessa consciência de que com a sua atuação poderá causar aquele resultado danoso previsto na norma, descrito na norma penal eleitoral, ele poderá incorrer na conduta típica ali descrita. Então, e se tratando, por exemplo, de crimes no âmbito das pesquisas eleitorais, que nós temos três figuras típicas, né? A primeira, que é a fraude nas pesquisas, e que consiste na utilização de qualquer ardil, de qualquer artifício, de qualquer forma que possa levar à divulgação de pesquisas que não retratem a realidade, até aquela pesquisa que é feita contendo irregularidades, que é um outro tipo penal. Esse crime é doloso, mas essa divulgação de pesquisas contendo irregularidades, ela exige a presença do dolo eventual. E com o dolo eventual é suficiente que esteja caracterizado. Eu chamo a atenção desse detalhe para os senhores, porque durante o pleito eleitoral, as várias condutas criminosas que são corriqueiramente realizadas vão desde a corrupção eleitoral até fraude e irregularidades em pesquisas eleitorais. E muitas vezes não detemos muita atenção a esse tópico das pesquisas, julgando que não são importantes, mas elas são, porque elas têm o condão de influir decisivamente na opinião pública. E nós sabemos, até por estudos realizados no âmbito da psicologia, que o ser humano, pela sua própria natureza, ele não gosta de estar ao lado de perdedores. E essa tendência até inconsciente do ser humano de não estar ao lado de perdedores faz com que as pesquisas tenham uma influência maior do que deveriam dentro de um contexto eleitoral. Por isso, precisam ser reais, fiéis, efetivamente, à consulta realizada na população. Porque, de outra sorte, vai causar no espírito do eleitor aquela sensação: bom, eu até iria votar em determinado candidato, mas, como ele não está com chance, não vou perder meu voto. Não vou perder meu voto. E deixa, então, de fazer uma escolha livre, uma escolha limpa, e passa a fazer uma escolha influenciado por uma pesquisa. Se essa pesquisa é uma pesquisa correta, uma pesquisa legítima, uma pesquisa que efetivamente representa a consulta àquelas pessoas, àquele grupo de pessoas, não é? E realmente se atém ao que foi entrevistado, ao conteúdo daquilo que foi entrevistado, sem dúvida, isso é natural e faz parte, não é, das regras
não é, do nosso direito que permitem a divulgação de pesquisas. Agora, à medida em que essas pesquisas trazem em seu bojo informações que não são verdadeiras, isso causa uma influência incorreta no espírito da população, levando a que a informação seja distorcida e maculado o processo eleitoral. Então, esta matéria dos crimes eleitorais no âmbito das pesquisas há de ser tomada em consideração com muita cautela por todos os que atuam na seara eleitoral, pela Justiça Eleitoral, pela polícia judiciária, tanto a federal como a estadual. Bom, mas prosseguindo, além dessa comunicação que há de ser feita, a autoridade policial pode tomar medidas acautelatórias, medidas essas que estão previstas no Código de Processo Penal. Nós sabemos que o Código Eleitoral, ele há de ser aplicado como uma aplicação principal, como lei principal e específica a ser aplicada. E subsidiariamente, sempre que não existir um regramento no âmbito do Código Eleitoral, nós devemos recorrer, se estamos no âmbito da matéria penal, ao Código Penal, para buscarmos ali todos os conceitos da teoria geral do crime que estão ali previstos, e quanto ao regramento, devemos buscar subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então, são leis que têm aplicação subsidiária no âmbito eleitoral, no âmbito criminal eleitoral, e que precisam sempre estar presentes. Então, se necessário, a autoridade policial adotará as medidas acautelatórias previstas no Código de Processo Penal diante da notícia criminis ou do fato de ter sido detectada a prática de uma infração criminal eleitoral. Bom, ainda, as autoridades policiais deverão prender quem for encontrado em flagrante delito, né, pela prática de infração eleitoral, comunicando imediatamente o fato ao juiz eleitoral, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso os senhores sabem bem, porque é uma situação que também se impõe em qualquer outra ordem de prisão. E quando a infração for de menor potencial ofensivo, né? Naqueles casos, então, em que a pena não ultrapassa 2 anos, a autoridade elaborará, então, o termo circunstanciado da ocorrência e providenciará o encaminhamento ao juiz eleitoral, né? No caso de flagrante delito, o auto de prisão deverá ser encaminhado ao juiz eleitoral em até 24 horas, e a defensoria, isso também é uma regra que os senhores observam em relação a qualquer outro delito, e com a entrega ao autuado da nota de culpa, não é, com o motivo da prisão, coisas, enfim, que os senhores estão sumamente habituados e realizam diuturnamente. Bom, o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que, além dessas diligências e práticas que são rotineiras, ocorreu recentemente alterações no Código de Processo Penal no âmbito das medidas cautelares. Hoje, as medidas cautelares trazidas pela nova lei e introduzidas no Código de Processo Penal, elas estendem o elenco de medidas acautelatórias e que muitas delas poderão ser aplicadas nesse âmbito. E por isso é importante que os senhores fiquem, digamos, atentos a este aspecto, porque isso poderá fazer com que não só os crimes eleitorais sejam coibidos, no sentido de se prevenir a prática de novas infrações, mas, sobretudo, para que não exista mais, não impere mais essa ideia de impunidade. Por que predomina no nosso território, no nosso Brasil, a sensação de impunidade? Predomina porque o desencadeamento natural do processo, não é, com a observância do devido processo legal, demanda tempo. E ao demandar tempo, as pessoas que veem, ou que presenciam, ou que sentem a prática criminosa num determinado momento, elas só terão a resposta do Estado, o Estado juiz, o Estado
julgador só terá uma resposta a essa infração depois de muito tempo. E às vezes nem terão em razão da prescrição ou coisas desse gênero. Então a sociedade fica com uma sensação de que vale a pena praticar delitos, aqueles que já têm tendência para tanto. E outros ficam com a sensação de descrédito, com uma ideia de que nada é feito e de que as coisas, de que há um império da ilegalidade e que as pessoas que cometem infrações não são devidamente apenadas e responsabilizadas. Então, essa resposta, tão logo haja o momento da infração, é importante até para prevenir a prática de novas infrações. E o que eu vejo é que essas medidas acautelatórias, essas cautelares que foram introduzidas no Código do Processo Penal, elas ao mesmo tempo que evitam a prisão, que eu acho que é muito certo, porque os nossos presídios não têm condições de acolher mais pessoas, já estão superlotados, não é? Então, o afastamento do encarceramento é salutar, mas ao mesmo tempo se impõe alguma espécie de acautelamento que faz com que não só o infrator, mas a própria sociedade sinta que o Estado está atento e que o Estado polícia, o Estado juiz tomou as devidas medidas e o crime não está assim sendo cometido de uma forma tranquila e sem uma resposta desde logo. Então essas medidas que eu vou depois mencionar, elas são importantes e os senhores, como autoridades policiais, podem inclusive pleitear que sejam implementadas essas medidas ao juiz eleitoral a quem foi distribuído o processo, o inquérito, mesmo na fase de inquérito é possível e cabem essas medidas, e isso faz com que haja uma prevenção à criminalidade, além da própria repressão que é natural. Bom, mas isso nós trataremos a seguir. Mas como eu estava dizendo aos senhores, então a fiança, que é uma das medidas cautelares e que hoje, no contexto do Código do Processo Penal, ela pode ser imposta independentemente de prisão em flagrante. A fiança hoje não serve somente para como um acautelamento e para a concessão da liberdade provisória, mas ela pode ser imposta independentemente de prisão em flagrante e, portanto, sem necessidade de ser uma forma a possibilitar a liberdade provisória. E além da fiança, que isso tem um grande sentido, porque normalmente as pessoas que começam a sentir no bolso, e os senhores terão condições, inclusive, de arbitrar fiança nos crimes com penas até 4 anos. Então, essa situação vai fazer com que as pessoas sintam que não e que não devem trilhar esse caminho da ilegalidade e já faz com que elas sintam desde logo, porque são medidas passíveis de execução imediatamente à realização da conduta, não é? Bom, um outro ponto que é importante, os senhores podem instaurar um inquérito, os senhores devem dar a notícia criminis, a notícia da infração ao juiz eleitoral, e que, por sua vez, determinará um envio ao Ministério Público. Mas a realização do inquérito antes dessa providência não é adequada nos termos da legislação eleitoral. O prazo para a conclusão do inquérito será de 10 dias, não é? Se alguém estiver preso, ou de 30 dias se estiver solto. Bom, nós sabemos que existe o direito ao silêncio, não é? Ninguém está obrigado a se autoincriminar. E não só aquele que é investigado, mas também aquele que se apresenta como testemunha e de alguma forma ou de outra possa ter algum envolvimento nos fatos. Então, sempre que nos depararmos com situações em que há uma dubiedade acerca de ser a testemunha, só testemunha,
ou também partícipe ou coautora de algum fato criminoso, ela, mesmo estando prestando declarações, desde logo como testemunha, ela não está obrigada por lei a se autoincriminar, e por isso eventual declaração inverídica aí nessa seara não caracterizaria falso testemunho, né? Bom, o inquérito, após as diligências todas, deverá ser relatado. Esse relatório há de ser minucioso e com indicação, inclusive, de outras providências que se fizerem necessárias, não é? Da mesma forma que a autoridade também pode pedir a dilação de prazo para que ocorra novas diligências, se não for possível a conclusão nos prazos estabelecidos em lei. Agora, é importante que saibamos que a atividade da Polícia Judiciária na área eleitoral, ela é prioritária. Ela tem prioridade em relação às outras atribuições que os senhores desenvolvem diuturnamente. Então, a questão dos crimes eleitorais há de ter primazia no tocante à realização de diligências nos inquéritos, porque a lei, o Código Eleitoral, exige que se dê primazia, prioridade a todas as questões eleitorais. Não só no tocante ao inquérito, mas também no tocante ao oferecimento de denúncia por um Ministério Público, no tocante à tramitação do feito na Justiça Eleitoral. E os senhores irão verificar depois que, por exemplo, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, e se ele não o fizer de uma maneira injustificada, de uma maneira... ele comete um crime eleitoral previsto pela lei. Se os servidores da Justiça Eleitoral não derem um andamento adequado e célere aos processos eleitorais, também cometem crime eleitoral. Da mesma forma que o juiz eleitoral, se não der a prioridade necessária, sem justificativa, evidentemente, porque nós sabemos que há todo um volume, há todo um acúmulo, também comete infração eleitoral. Bom, como já lhes disse, o Código Penal e o Código de Processo Penal são aplicáveis subsidiariamente no âmbito dos crimes eleitorais, não é? E, além disso, no próprio Código Eleitoral, há, na parte relativa aos crimes, uma introdução onde se tem regras gerais. Então, nós devemos tomar em consideração não só as regras gerais do Código Eleitoral, que estão ali previstos e que definem, inclusive, o conceito, por exemplo, de funcionário público, o conceito de membros, não é, da Justiça Eleitoral como um todo, até aquelas normas que estão no Código Penal e que são aplicadas subsidiariamente porque trazem conceitos, trazem regras gerais. Então, nós vamos buscar, por exemplo, no Código Penal, todas as normas relativas à teoria geral do crime, não é? O que é crime, tentativa, enfim, concurso de pessoas, todas essas regras gerais estão previstas e são aplicáveis no âmbito eleitoral, além dessas regras que estão no próprio Código Eleitoral. E no tocante ao inquérito, no tocante ao processo e julgamento, serão aplicadas também subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal. Agora vejamos as medidas que eu lhes disse, as medidas cautelares que foram introduzidas pela Lei 2.403, de 4 de maio de 2011. Essa lei, ela teve por finalidade precípua afastar o cabimento da prisão cautelar, da prisão preventiva, especialmente da prisão preventiva. Os senhores verificarão que só em última hipótese, em última ratio, há de se decretar a prisão preventiva. Mas, em contrapartida, ela estabelece um elenco de medidas cautelares, não é, que servirão justamente para refrear, para prevenir as práticas delituosas e, com isso, tirar a sensação de impunidade
não é, que às vezes campeia aí a nossa sociedade. Mas como que elas são aplicadas? Esse é o ponto importante. Essas medidas previstas pela lei, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que significa dizer que pode ser aplicada uma medida cautelar de fiança ao lado de mais uma outra medida cautelar, por exemplo, de que não compareça ou de que não esteja, não frequente determinado local. Mas nós vamos ver uma a uma para os senhores terem ideia. Elas podem ser aplicadas mais de uma, não precisa só uma das cautelares. Pode ser uma, como também pode ser mais que uma. E elas devem ser aplicadas sempre que necessárias. A aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Então, os senhores vão verificar que essas medidas, elas têm em seu bojo uma finalidade que antes era própria só da prisão preventiva, que era usada exclusivamente para que se decretasse a prisão preventiva. Decretava-se a prisão preventiva por ser necessária a aplicação da lei penal, a instrução, enfim, para evitar a prática de novas infrações. Agora não. Essas cautelares têm esta finalidade precípua. Elas devem ser adequadas. Então, o princípio da adequação, da proporcionalidade está presente aqui. O que se revela importante, porque justamente vai fazer com que a pessoa tenha a nítida noção de que, em razão daquela conduta, está recebendo uma restrição, e todas essas medidas acautelatórias, elas são restritivas, elas impõem restrição de direitos às pessoas, então está recebendo aquela medida restritiva em face do crime praticado. Por isso, há de existir uma adequação ao crime que foi cometido, há de existir uma proporcionalidade em relação ao fato que está sendo considerado, não é? E há de ser aplicada a pode ser, não é? Aplicada aos crimes que for isolada ou cumulativamente combinada a pena privativa de liberdade. Isso é importante pelo seguinte: nós temos vários tipos penais eleitorais onde não há previsão de pena privativa. Crimes eleitorais onde a única pena é multa. Os senhores irão verificar que há no Código Eleitoral, especialmente, muitos crimes assim. Então, em relação a esses crimes, não é possível que se dê a aplicação dessas medidas cautelares. Nós precisaremos sempre estar ter presente um delito com a apenação de pena privativa de liberdade. Mesmo que seja a detenção, mesmo que seja uma pena pequena, e no eleitoral nós vamos verificar que as penas são bem reduzidas, mas sempre há de existir uma pena privativa de liberdade para que possam ser aplicadas. Por que isso? O legislador, na verdade, quis dar uma chance ao infrator. Primeiro aplica-se a medida cautelar, evitando-se a prisão que deverá ser só a última ratio. Mas, na hipótese de não serem cumpridas essas medidas cautelares, essas medidas poderão ser convertidas em prisão preventiva. E é evidente que só pode ser convertido em prisão preventiva se o crime, não do qual a pessoa está respondendo, do qual é acusado, tenha em sua tipificação uma sanção de privação de liberdade, senão haveria uma incongruência. Nós estaríamos aplicando uma medida cautelatória mais grave do que se ele fosse condenado pelo delito. Então, temos que sempre ter presente isso. Se o crime contiver uma previsão de pena privativa de liberdade, qualquer uma dessas medidas cautelatórias podem ser impostas. E os senhores podem requerer essa aplicação. Esse que é o ponto importante. Porque o que eu noto, o que eu percebo, é que ainda não há uma entronização por parte dos juízes acerca da importância dessas medidas cautelares. Eles ainda não se aperceberam do quanto é importante a aplicação dessas medidas.
Então, os senhores terão esse grande papel de desenvolver e de formular os pleitos justamente para que essa lei, que teve por finalidade e princípio afastar as pessoas do cárcere, mas não afastar simplesmente, afastar, mas fazendo com que as pessoas atendam e continuem afastadas, especialmente da prática de novas infrações. Não é? Então, é importante que haja esse requerimento e, por isso, esses requisitos deverão estar presentes. Não é? Essas medidas cautelares, elas poderão ser aplicadas, é evidente, desde que não seja caso de crime que também não resulte em prisão. Se já é feito um termo circunstanciado e dele não haverá condições, resultará numa transação, por exemplo, é evidente que não há uma correlação, pelo menos até que se, vejam os senhores, até que se dê eventual transação penal, não é? Bom, eu não vou aqui me alongar acerca da aplicação da Lei 9.099, porque isso os senhores estão habituados com esse tipo de situação, não é? Como proceder quando se trata de crimes de menor potencial ofensivo, também não o farei, porque seria perder tempo, que os senhores já estão mais do que inteirados. Caso de proposta de transação, também transação penal no âmbito dos crimes eleitorais, são as mesmas regras que se aplicam rotineiramente no âmbito dos crimes comuns. Suspensão condicional do processo. Bom, vamos para as cautelares, propriamente ditas. Essas que eu gostaria de enfatizar com os senhores e refletir. E gostaria de dizer para os senhores também o seguinte: se quiserem formular alguma pergunta, podem ficar à vontade, não temam por me interromper, porque o importante é nós trocarmos impressões, trocarmos experiências. Eu não estou aqui com nenhuma intenção de ensiná-los, mas sim de trocar ideias, trocar impressões. Bom, quais são as medidas cautelares introduzidas por essa nova lei? Primeira delas, comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para justificar e informar atividades. Isso já era previsto no caso de fiança, não é? Se concedia fiança com mais essa imposição. Então, não há diferença alguma daquela situação que já era rotineiramente utilizada no caso de concessão de liberdade provisória com fiança ou até sem fiança. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Esta determinação já tem pertinência em se tratando de crimes eleitorais. Naqueles crimes em que, de alguma forma ou outra, está afetado o próprio processo eleitoral e a pessoa, pelo comparecimento, está realizando a conduta típica. Por exemplo, nós temos um crime eleitoral, que trataremos também adiante, que diz que é proibido usar os bens públicos, isso é crime, não é só a conduta vedada pela lei eleitoral e que causa a inelegibilidade, mas também é crime eleitoral. Usar serviços, usar bens, usar, enfim, qualquer ordem de aparato do poder público para fins eleitorais. Então, essa situação, e às vezes a pessoa se vale dessa condição de ir até o local, de ter acesso ao local, não sendo servidor, e vai e usa, por exemplo, eu já vi muitas vezes a utilização da imprensa, do mecanismo que é mantido pelo poder público, no sentido de imprimir propaganda, até propaganda eleitoral, que é feito na imprensa que é mantida pelo poder público, não é? Então, esse tipo de situação
que é considerada criminosa e que a pena é privativa de liberdade, poderá gerar, por exemplo, uma medida cautelar dessa natureza, no sentido de que se proíba que a pessoa frequente determinado local, que seria um local onde ela desenvolveria esse tipo de atividade, né? Ou às vezes num ambiente público, numa fundação pública, ou numa creche pública, enfim, são várias as situações. Os senhores, com muito maior riqueza de vida que têm, devem se lembrar agora de inúmeras situações desses jaez que caracterizam crimes eleitorais e cuja medida cautelatória poderia ser, dentre outras, esta. Eu falo dentre outras esta, porque o importante é que se aplique mais de uma e que a fiança esteja presente, porque é uma forma de fazer com que as pessoas sintam também no bolso o peso na realização da conduta criminosa. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado dela permanecer distante. Então vejam, senhores, sempre há de existir uma correlação entre a medida cautelar e o fato, a infração que está sendo imputada àquela pessoa. Há de existir um nexo, um liame, para que a medida seja adequada. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Isso também já existia no nosso código anteriormente, no âmbito da própria fiança ou da liberdade provisória, com ou sem fiança. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Isto é para fazer com que a pessoa sinta mesmo a restrição do direito decorrente da prática delituosa. Agora vem aqui uma que é importante, especialmente na seara eleitoral. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Nós vamos verificar que no âmbito eleitoral, além desse crime que eu lhes falei, que é o uso da máquina pública, há outros que se revelam pelo emprego de uma empresa comercial com a finalidade de promover a divulgação, a distribuição de bens, de serviços, de mercadorias em prol de determinados candidatos. Isso é muito comum no âmbito eleitoral. E há uma medida cautelar que guarda pertinência com esse tipo de atividade. Depois eu vou tratar do crime e os senhores verificarão como há um liame, uma adequação entre esta medida e o crime eleitoral que iremos tratar. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Aqui é naqueles casos em que, além da violência cometida, há ainda um risco, e esse risco torna-se presente porque a pessoa é inimputável ou semi-imputável, né? Então, é claro, precisa ser preservada a sociedade. Fiança. Esse ponto é importante para nós, no âmbito eleitoral. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar, vejam os senhores, não é para conceder liberdade provisória somente. Não é fiança simplesmente com a finalidade de permitir a concessão de liberdade provisória. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Né? Então,
com esta finalidade pode também ser aplicada. Monitoração eletrônica também, naqueles casos em que há necessidade de se controlar por onde anda o agente do crime. Proibição de ausentar-se do país, comunicação às autoridades competentes e entrega do passaporte no prazo de 24 horas. Em época de eleições, normalmente não há esse risco. O risco é a permanência, não é a fuga. Não é? Eles permanecem para continuar praticando os delitos. Bom, eu já lhes falei que no caso do crime não ter combinação de pena privativa de liberdade, não há que se falar em medida cautelar, nessas medidas, nem em nenhuma delas. Né? E quais são os crimes eleitorais que não admitem, então, essas medidas cautelares, porque não há previsão de pena privativa? Artigo 292, não é? Negativo ou retardamento de inscrição. 239, que é o crime de não concessão de prioridade fiscal. 303, que é o crime que trata da majoração de preços e serviços necessários às eleições. Já fiz de novo bobagem. Como é que eu faço para chegar aqui? Com o tempo eu aprendo. Fez ajuda aí, doutor? Não, é que eu fiz o... Aqui, voltei. Apertei o botão errado. Outro crime, ocultação, recusa de fornecimento de utilidades e transporte. Isso tudo, crimes que não têm pena privativa de liberdade. Não observância da ordem de votar. 306. 313. Não expedição de boletins imediatamente à apuração de cada urna. 345. Não cumprir a autoridade judiciária ou funcionário da Justiça Eleitoral nos prazos legais os deveres impostos pelo Código Eleitoral. Isso se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Como lhes disse, o cumprimento dos deveres pelos funcionários da Justiça Eleitoral é prioritário. Há prioridade na execução. E se não ocorrer esse cumprimento, caracteriza crime. Só que a pena não é privativa de liberdade, por isso não ensejaria a aplicação dessas medidas cautelares também nesse caso. Bom, esses são então esses são os crimes que são apenados simplesmente com multa, não é? E em se tratando de prisão cautelar, não é? Nós sabemos que a prisão pode ser em flagrante ou por ordem da autoridade judiciária, não é? Tanto no curso da investigação ou durante o processo. E a prisão temporária? É cabível a prisão temporária em se tratando de crimes eleitorais? De regra, não. De regra, não há que se falar em prisão temporária, a menos que esteja caracterizada essa hipótese do cometimento de crime com a quadrilha, o bando, se conexam a um crime eleitoral. Senão, de regra, não seria o caso de prisão temporária. Bom, prisão em flagrante, os senhores já sabem, não vou ficar tratando disso, em que situações é que resultam caracterizadas, e nem tampouco como o juiz deve agir em se tratando dessa matéria. Fiança. Eu só destaco que os senhores poderão aplicar fiança em todos os crimes até cuja pena não exceda 4 anos. Né? E o valor agora foi alterado, né? Está fixado de 1 a 6 salários mínimos na infração com pena máxima não superior a 4 anos, podendo ser aumentado dependendo da circunstância. Prisão preventiva, também não vou tratar, porque isso os senhores sabem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: agora a prisão preventiva, ela pode ocorrer em 3 situações. Uma, autonomamente, sem que, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Então, autonomamente, porque estão presentes aqueles requisitos. Ou então, como conversão da prisão em flagrante. O juiz, ao examinar a prisão em flagrante, verificando que não é caso de relaxamento da prisão e não é caso de aplicação de uma das medidas cautelares já estudadas, ele poderá
acolher um pedido de decretação de prisão preventiva e decretar a prisão preventiva. Na segunda situação, primeira é autonomamente, independentemente de prisão em flagrante. A segunda, como conversão da prisão em flagrante. Porque não relaxada e não aplicada a uma outra medida cautelar, ela deverá, essa prisão, para ser mantida, deverá ser convertida em prisão em flagrante. E a terceira hipótese, a terceira situação, ocorre quando não há o cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Então, seria a conversão da medida cautelar não cumprida, que será convertida em prisão em flagrante, em decorrência justamente do não cumprimento, como substitutiva por não ter havido cumprimento. E daí os requisitos são menores, não são tão sérios como na outra hipótese, porque na outra hipótese, na prisão preventiva autônoma, o crime tem que ter pena superior a 4 anos, só para início de conversa, já tem que ser. Nessa em que há a conversão pelo descumprimento de uma medida cautelar, não há essa exigência do requisito da pena não exceder da pena ser superior a 4 anos. Então, verifica-se que são 3 situações diferentes. Nas duas primeiras, portanto, na prisão preventiva autônoma e na que é decorrente da conversão da prisão em flagrante e em preventiva, os requisitos são maiores, o elenco de requisitos é maior. Na conversão, não. Na conversão é sempre que cabível a medida cautelar e essa medida cautelar foi imposta e não cumprida, ela pode ser convertida em prisão preventiva, desde que se mostre evidentemente necessária, adequada, proporcional. Tá? 3 situações. Bom, quais são os crimes com pena superior a 4 anos? Portanto, que já caberia prisão preventiva desde logo. Inscrição fraudulenta de eleitor, artigo 289. Inscrição fraudulenta efetivada pelo juiz, 291. Concentração de eleitores para embaraçar ou fraudar o exercício do voto, artigo 302 do Código Eleitoral e o artigo 5º da Lei 6.091. Fornecimento ao eleitor de cédula oficial já assinalada, esse é o tipo do crime que está sem condições de ser consumado em razão da urna eletrônica, né? Mas naquelas hipóteses raras, que a urna eletrônica estragou por qualquer motivo, deu um problema, enfim, não houve outra solução, mas é de rara ocorrência esse crime. Omissão no recebimento e registro de protesto e remessa à instância superior, artigo 316. Crimes atingindo o sistema de tratamento automático de dados. Aqui é quando há uma conduta que afeta o processamento de dados da Justiça Eleitoral, seja no tocante à votação, ao processamento de dados no tocante à votação, seja no tocante aos dados que são mantidos dos eleitores, das inscrições dos eleitores. São 3 crimes tratados nesse artigo 72 da Lei 9.504 de 97, que tratam só exclusivamente dessa matéria de tratamento automático de dados. A primeira conduta, pena superior a 4 anos, obter acesso ao sistema de dados usado pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração ou contagem de votos. Desenvolver ou introduzir uma segunda conduta, comando ou programa para destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Essa segunda conduta, vejam os senhores, não é só a relativa à votação e ao processamento de dados da votação. Atinge o sistema de dados, inclusive da inscrição de eleitores, o sistema de dados do cadastro dos eleitores, né? Aqui é qualquer processamento de dados
que a Justiça Eleitoral esteja e tenha a seu serviço. Causar propositadamente dano físico, vejam, todos os crimes são dolosos, até este, ó. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência e ainda a gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo uma gravidez de alto risco. Daí, em qualquer época, não precisa ser só a partir do 7º mês. Outro ponto importante: quais são os períodos que a legislação eleitoral veda a prisão? Não é? Nos termos do artigo 236 do Código Eleitoral, é vedada a prisão de qualquer eleitor no período de 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento das eleições. Então, há que se tomar a data da eleição, 5 dias antes, 48 horas depois, não é possível, a menos que em flagrante delito ou em virtude de sentença penal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito ao salvo-conduto, quando não está cumprindo o que já lhe foi determinado. Então, nesses casos, cabe a prisão, tá? Então, não é possível em várias hipóteses, a não ser, para nós, o ponto principal será, se estiver em flagrante delito, pode prender a qualquer momento. Não há, ou a execução de uma prisão cuja decisão, sentença penal condenatória por crime inafiançável já esteja sido dada e, portanto, decorre do próprio título judicial. Não é? Bom, vejam os senhores, em se tratando de membros da mesa receptora e os fiscais do partido, bem como os candidatos, eles têm um benefício maior, porque é vedada a prisão até 15 dias antes das eleições. Tá? Vejam, então, para o eleitor, 5 dias e 48 horas depois. Já para quem é membro das mesas de votação, fiscais, candidatos, 15 dias já antes das eleições, a não ser nessas hipóteses. Quem está em flagrante, você tem isso aí daí pode a qualquer momento. Quem desrespeita esses prazos e efetua a prisão sujeita-se a seu crime definido no artigo 298 do Código Eleitoral. Não é? Então vejam, aí essa pessoa que está desrespeitando está, portanto, desrespeitando o salvo-conduto que as pessoas têm nesse período, ou de 15 dias ou de 5 dias, dependendo de uma circunstância ou de outra. Tá? E daí comete o crime do artigo 298. Então está desrespeitando o salvo-conduto. Essa pessoa poderia ser presa de regra sim, mas cabe, claro, em primeiro lugar, as medidas cautelares. E só, se não for possível uma cautelar, a própria prisão. Um outro ponto importante, o Código Eleitoral, em muitos dos dispositivos penais, ele fala pena até tanto tempo, até 5 meses, até 1 ano, até 2 anos, e não traz a menção à pena mínima no próprio tipo. Isso não significa que não haja pena mínima combinada e combinada no próprio Código Eleitoral. Está previsto num outro dispositivo que, se a pena for de detenção, quando o Código disser até tanto tempo, essa pena será a máxima e a mínima será de 15 dias, mesmo não estando ali previsto, porque o outro tipo penal que trata da pena mínima tem aplicação e é uma aplicação, digamos, essa norma completa às demais. É diferente do Código Penal, que já desde logo tem o tipo e tem a sanção com a combinação da pena mínima e da pena máxima. No Código Eleitoral nós vamos encontrar muitos tipos penais onde só está expresso a pena máxima. E a pena mínima nós devemos buscar, então, no próprio Código Eleitoral, porque é um dispositivo que diz. Quando for não indicar o grau mínimo, ela será de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a reclusão. Bom, agora nós teríamos os crimes contra as várias espécies de crimes. Eu não sei que horas nós temos agora. 10 horas. Os senhores que mandam.
Faremos um intervalo? Os senhores que mandam. Eu estou aqui cumprindo ordem. Então faremos esse intervalo. Bom, nós temos diversos crimes eleitorais. E como não contamos com tempo suficiente para a exposição de todos, eu vou destacar alguns. Né? Em relação, por exemplo, à formação do corpo eleitoral, o crime mais importante é o de inscrever-se fraudulentamente eleitor. Qual é o ponto aqui fundamental? É que os senhores saibam que esse crime ele se consuma não só quando da inscrição originária, portanto, quando alguém vai e pleiteia inicialmente a sua inscrição no corpo eleitoral, como também nas hipóteses de transferência do título de eleitor. Se for feita de forma fraudulenta, incide nesse tipo penal. E outro ponto importante, se a fraude consistir no uso de um documento falso, nós sabemos que é um tipo penal que é justamente que consagra a falsidade ideológica, o uso de documento falso, enfim. Qual seria o tipo a ser aplicado na situação? Quando a fraude na inscrição consiste especificamente na utilização de um documento falso. Nessa hipótese, se o documento falso está sendo usado para que haja a inscrição fraudulenta, é claro que nós vamos fazer incidir esse dispositivo e não o do artigo 350 ou o outro artigo do Código Eleitoral que trata da falsidade. Porque esse crime é específico e, portanto, terá sua incidência em razão de se tratar de uma figura específica. Então, não iremos cogitar do artigo 350, por exemplo, se a falsidade for ideológica, e não iremos cogitar de um outro dispositivo, porque, na verdade, a falsidade está sendo um meio para a consecução deste tipo penal, que é inscrever-se fraudulentamente eleitor. Bom, o tipo seguinte é induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Este é importante eu destacar pelo seguinte, esse tipo penal, porque de rigor, quem induz, ele seria partícipe do crime de inscrição fraudulenta, se nós não tivéssemos esse tipo penal específico. Seria um caso de concurso de pessoas e aquele que induziu a inscrição fraudulenta estaria como partícipe da própria inscrição fraudulenta, do crime que nós tratamos anteriormente. Mas aqui o legislador optou por simplesmente tipificar de forma separada para que não haja condições de não se apenar aquele que induz, mesmo que a pessoa induzida vá fazer sem a consciência de estar se inscrevendo fraudulentamente. Então, o fato de alguém induzir outrem a inscrever-se sem que detenha os requisitos necessários, esta pessoa que promove e que realiza essa conduta há de ser responsabilizada pelo 290 e não como partícipe do crime do 289, tá? Eu estou fazendo rapidamente, porque senão nós não teremos tempo. O 291, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição do alistando. Aqui quem comete o crime é o próprio juiz. 292, negar ou retardar a autoridade judiciária a inscrição requerida. Aqui, vejam os senhores, como a lei eleitoral, ela tutela a celeridade em todas as circunstâncias. Então, o mero retardamento já caracteriza o crime. Mero retardamento na realização da inscrição. Claro, sem justificativa, sem fundamento, né? 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Então, qualquer embaraço que alguém oponha à realização do alistamento caracteriza esse tipo do 293. Retenção do título eleitoral ou do comprovante de alistamento. Aqui é importante nós verificarmos que nós temos dois tipos penais que tratam quase da mesma matéria, mas que são
praticados por pessoas diferentes, e por isso temos que enquadrar nos seus exatos termos. O artigo 91, parágrafo único da Lei 9.504, ela trata da retenção do título eleitoral ou do comprovante feito pelo próprio servidor ou membro da Justiça Eleitoral. É um crime próprio. Ele que está retendo o título, não está devolvendo, não está entregando a tempo e modo o comprovante do alistamento. Já o 295 do Código Eleitoral fala na retenção do título eleitoral contra a vontade do eleitor. Vejam que no 91, quem pratica o crime é o servidor da Justiça e não há necessidade nem de que o eleitor saiba que está sendo retido o seu título. Não precisa do elemento contra a vontade do eleitor. O eleitor pode nem saber que está ocorrendo essa conduta atípica. No 91. Já no 295, a figura é diferente. Não é um crime próprio, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa e consiste na conduta de reter o título contra a vontade do eleitor. Então, são aquelas situações em que há retenção justamente para que haja o controle, mesmo que não seja uma retenção do título por um período, para que haja, na verdade, a pessoa pratica esse tipo de crime para depois controlar quantos votos teve em cada sessão. Não é? É aquele voto de cabresto mesmo, né? E para controle desse voto, então, os dirigentes normalmente pegam o título de eleitor, retém, para verificar onde aquela pessoa vota, qual é a sessão, qual é a zona, qual é a sessão, e anota para depois poder cobrar e verificar na hora do resultado se eventualmente tem lá o número de votos que achava que teria. Então, esse tipo de retenção, quando ocorre contra a vontade do eleitor, caracteriza o delito e pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo que não impossibilite o exercício do voto. E hoje nós sabemos que a posse do título não é necessária à votação, né? A pessoa pode comparecer e votar independentemente de estar portando o título. Mas o que se quer evitar aqui é justamente esse cadastramento paralelo por pessoas que daí ficam sabendo onde o outro vota e de alguma maneira coagem e de alguma maneira querem controlar o voto e o fazem através desse levantamento dos locais onde a pessoa iria votar. Em relação aos partidos políticos, né, nós sabemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, mas, no entanto, há vários tipos, digo vários não, são poucos os tipos penais aqui nessa área. Deveria existir mais. Por exemplo, em matéria de financiamento de campanhas eleitorais, nós vamos verificar que há muito desvio, há muito caixa 2. Aliás, falam com a maior desfaçatez, assim, como se fosse algo, digamos, rotineiro e comum, não é? A título de defesa. Falam, não, isso não é, isso foi caixa 2 da eleição, isso foi, enfim... Não é? O mensalão e mensalinhos e outros tantos que a gente vê por aí a todo instante como se fosse algo muito, muito lícito, né? Como se fosse algo culturalmente aceito. Na verdade, isso não é. Mas na nossa legislação, não há tipos penais específicos, como há, por exemplo, na legislação espanhola, que tipifica, desviou valores recebidos como recursos de financiamento de campanha, crime eleitoral tal, utilização com objeto diverso da finalidade a que se destinava aquela doação, é um tipo penal na legislação espanhola. Aqui não temos isso. No entanto, isso não quer significar que o caixa 2 não seja tipificado criminalmente. Mas ele será, e aí nós vamos ter que fazer o seguinte raciocínio, no âmbito dos crimes contra a fé pública eleitoral. Por quê? Toda pessoa que recebe recursos para financiamento de campanha
deverá, por conseguinte, fazer a declaração. Há de entrar na conta específica, o depósito deve ser feito, deve ocorrer uma prestação de contas, e essa prestação de contas há de observar o que efetivamente, onde efetivamente foi utilizado aquele recurso. Mas eu, como ao tempo em que era juiz eleitoral aqui no Tribunal de Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, verificava uma situação que eu achava assim inédita. O partido recebe um determinado valor para aplicar na campanha e gasta exatamente o valor. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Nunca sobra. A entrada bate com a saída, mas é uma coisa assim matemática, algo que é impossível de ocorrer na vida de qualquer cidadão, por mais que o cidadão não tenha gastos. Se nós pegarmos uma pessoa que não tem gasto algum, que tem um gasto ínfimo, ela jamais conseguirá gastar exatamente o que entrou, e não há, é impossível. E nas prestações de contas o que se vê é esse passe de mágica. Sempre bate, nunca há sobras de campanha e sabe, nunca há excedente, uma coisa assim impressionante. Bom, o que eu chamo a atenção dos senhores? Neste âmbito, falsidades são praticadas inúmeras. Desde notas, utilizando notas falsas para comprovar despesas inexistentes, desvios de valores, são recebidos os valores para campanhas desviados, não é? E todas essas situações, essas condutas, se enquadram nos tipos criminais eleitorais que consubstanciam uso de documento falso, falsificação ideológica, falsificação material do documento, enfim, para fins eleitorais, porque todos esses documentos são, em última análise, apresentados na prestação de contas ao final. Portanto, é inegável a vinculação e a tipificação e o enquadramento é possível. Então, a despeito de nós não termos, como há na legislação espanhola, tipos específicos para caracterizar essas condutas, a verdade é que nós podemos caracterizá-las no âmbito, enquadrá-las no âmbito dos crimes contra a fé pública eleitoral. Tá? Mas o que há em matéria de partidos políticos? Uns crimes assim. Você percebe nitidamente que, como o legislador é o próprio destinatário dessa norma, ele vê o seu interesse, né? Subscrever ao eleitor mais uma ficha de registro de partido. Inscrever seu eleitor simultaneamente em 2 partidos. Coleta de assinatura de eleitor e mais de uma ficha de registro de partido político. Isso aconteceu há pouco tempo em muitos casos com esse partido novo criado pelo Kassab. Não sei se aqui teve esse problema, mas em outros estados eu pelo menos ouvi notícias pela televisão nesse sentido. Bom, não concessão de prioridade postal aos partidos políticos. Os partidos políticos, nos 60 dias que antecedem as eleições, eles têm prioridade postal, o que significa que os funcionários do Correio precisam expedir, emitir, entregar com prioridade todo o material eleitoral que lhe seja postado. Agora vem um crime importante. Este merece que a gente se detenha mais um pouco. Utilizar serviço, artigo 346 do Código Eleitoral. Utilizar serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autárquica, fundacional, de sociedade de economia mista, de entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com o poder público. Imaginaram a extensão dos crimes que são praticados aqui? Utilizar serviço
de todas essas pessoas. Ou o respectivo prédio, inclusive o respectivo prédio, é uma outra hipótese, o serviço, o prédio, as dependências, para beneficiar partido ou organização de caráter político. Portanto, para beneficiar um partido ou uma coligação. Ora, aqui são cometidos inúmeros, infindáveis crimes. Isso tudo é feito às vezes às escâncaras, sem ninguém, sem nem o mínimo pudor, sem nem ocultar, de uma forma assim deslavada. Claramente, usam, vêm, voltam, saem, ainda mais agora onde se admite a reeleição. Então é usada a máquina administrativa toda, não só a direta, mas também a administração indireta. E, inclusive, vejam o que fala a lei. Não é só a administração pública direta ou indireta. Também entidade que é mantida ou subvencionada pelo poder público. Então, ONG que recebe dinheiro público. Tá? Uma ONG que recebe dinheiro público. Ou uma concessionária de serviço público. Vejam, ou que realiza contrato com esse, uma concessionária, uma permissionária de serviço público. Tá? Nenhuma dessas pessoas pode. Esse crime é importante pelo seguinte fator. O que se vê hoje? Qual é a realidade que se detecta no país? É um círculo vicioso, né? Então, essas empresas, especialmente essas que contratam com o poder público, financiam a campanha. Então, estão a serviço da campanha, para depois, no momento em que o candidato vencer a eleição, continuarem os contratos e eles recuperam o valor que foi investido na campanha. Então, isso gera um círculo vicioso interminável, né? De cometimento de crimes graves, muito graves, porque não permite, por exemplo, que um candidato com menos poder econômico concorra. Ele não tem hipótese de concorrer. Não tem condições, porque ele não consegue concorrer com esse aparato, com esse poderio todo. Né? Outro detalhe, permite e facilita a corrupção, não só no período eleitoral, mas a corrupção administrativa durante todo o transcurso do mandato, porque à medida em que financia a campanha e depois está contratando, vai continuar o contrato, vai continuar o sobrepreço, vai continuar aquela licitação superfaturada para poder ser recobrado o valor que foi investido na campanha. Isso é um círculo vicioso. E vai acontecendo, e vai ocorrendo, e mais os cofres públicos são corroídos, as políticas públicas não podem ser levadas a efeito, porque uma parcela vai necessariamente nesse ralo, então as obras são superfaturadas, né? E vai continuando sempre. Então é um crime que há de se ter assim uma atenção mais detida a essas práticas, especialmente quando do exame das prestações de contas. Para se verificar o que está acontecendo. Prestação de contas, quando do financiamento de campanhas, para que se evite esse tipo de cultura criminal que vai fazer com que o país não se desenvolva adequadamente. E o que se vê, não só pelos meios de comunicação, enfim, é que é uma prática reiterada, né, em todos os setores, e isso acontece e continua acontecendo e parece como se fosse algo natural. Fala, não, mas o partido tal já fez, não, mas o candidato tal já fez assim, eu estou só seguindo semelhante conduta, enfim, e não há um cerceamento. E há esse tipo penal. Agora, precisamos
ficar mais atentos para detectar, porque é sutil a prática aqui, não é? Vejam, utilizar serviço, não é? Ou prédio, enfim, são situações que a grande dificuldade está na comprovação, por isso a necessidade de ficarmos atentos a esse tipo de situação. Aqui o bem jurídico tutelado, é claro, é a moralidade administrativa. O dolo tem que ser específico, claro, porque a utilização tem que ser com o fim de beneficiar. É para esse fim, beneficiar. E vejam que o tipo penal é amplo, não fala o candidato ou partido. Quando você está beneficiando um candidato, por conseguinte, você está beneficiando o próprio partido, porque não existe no nosso sistema candidatura avulsa. Toda a candidatura há de ser realizada através de uma sigla, de um partido político, né? Bom, em matéria de inelegibilidades, o que temos? O artigo 25 da Lei Complementar número 64 contempla o crime justamente consistente na conduta de arguir inelegibilidade ou impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de má-fé. Então aqui o que há é a interferência do poder econômico ou do poder de autoridade, visando impedir que alguém concorra nas eleições ou que alguém tenha a sua regular candidatura. É uma forma, a conduta criminosa consiste em afastar essa pessoa do páreo eleitoral com a objetividade de, claro, através do poder econômico, através do poder político, enfim, utilizando-se de meios temerários para assim proceder. É um tipo, portanto, que não está no Código Eleitoral, está na Lei Complementar número 64 de 90. Crimes concernentes à propaganda eleitoral. Bom, nós temos várias espécies de propaganda, né? A partidária, a intrapartidária, que precede as convenções, e a propriamente dita, que é a que se desenvolve no período de campanha eleitoral. Em qualquer uma dessas propagandas é vedado determinadas práticas. E uma delas é a divulgação na propaganda de fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Vejam, essa divulgação de fatos inverídicos tanto pode ser de ordem negativa como positiva. Por exemplo, se ocorrer a divulgação de fatos inverídicos na propaganda com a finalidade de beneficiar um candidato, também é crime, porque a lei não fala aqui divulgação de fatos negativos, é a divulgação de fatos inverídicos. Então, aquele que se apresenta, por exemplo, como realizador de várias obras, e eu já vi na televisão isso acontecer, uma mesma obra na propaganda eleitoral é atribuída a vários candidatos. Chega o candidato e fala, não, tal obra, eu realizei tal obra. O outro vem, realizei tal obra. E a mesma obra. E o outro tal obra. Ele não diz, olha, eu realizei, eu contribuí. Não é? Nesse sentido, obtendo tal... Não, eu que fiz. Assim, dando a impressão de que é o único responsável. Então, não precisa necessariamente ser uma divulgação de fatos negativos. Claro que o fato negativo ainda é mais grave. Mas não precisa ser só de fatos negativos, também de fatos positivos, de fatos que podem enaltecer. O que busca a lei aqui? Fazer com que não haja a informação distorcida ao eleitor, para que o eleitor tenha condições de obter a informação limpa. Está proibindo aqui, em última análise, a propaganda enganosa, aquela do Código de Defesa do Consumidor. Este é o enquadramento. Propaganda enganosa, seja para o bem, seja para o mal, não é permitida pela norma. Nós temos também, nesse âmbito de crimes na propaganda eleitoral, o crime de calúnia, temos o crime de difamação, temos o crime de injúria.
Qualquer uma dessas figuras típicas, eu já lhes disse, a ação penal é pública incondicionada. Então, não precisa a vítima secundária, porque aqui a vítima primeira é o próprio processo eleitoral que está sendo maculado. Não precisa a vítima secundária vir e representar ou apresentar queixa-crime, porque a ação penal é pública, né? Então, se ocorrer na propaganda ou com fins de propaganda a atribuição de fato falso, considerado crime, né? Estaremos no âmbito da calúnia. Se ocorrer a atribuição de um fato negativo, que por si só não é crime, mas que causa uma reprovação popular, uma reprovação da sociedade, estaremos no âmbito da difamação. Se nós verificarmos juízos de valor negativos dirigidos a alguém, nós estamos no âmbito da injúria. Então é fácil a distinção. Calúnia, atribuição de um fato, falsamente de um fato considerado crime. Difamação, atribuição de um fato que não é tido como crime, mas que a população, a sociedade reprova eticamente aquela conduta. Há uma reprovação social em relação àquela conduta, mas é a imputação de um fato desabonador, um fato que causa a reprovação social e que, por isso, não há de ser usado na propaganda. Difamação. Injúria, juízo de valor acerca da pessoa, um juízo de valor depreciativo. Tá? Qualquer uma dessas figuras, se praticadas na propaganda ou com fins de propaganda, são crimes eleitorais. Vamos seguir. Inutilização ou alteração de propaganda. A propaganda é um direito do candidato. Se está sendo realizado licitamente a propaganda, ninguém pode impedir a sua realização. Se impedir, está cometendo um crime. Então, por exemplo, no interior, é muito comum. É pintada um muro, e o muro é autorizado pelo seu proprietário, enfim, para que haja aquela pintura. Vem o outro candidato, ou uma pessoa qualquer, e inutiliza aquela propaganda veiculada de acordo com os ditames legais. Isso é crime, está previsto nesse artigo. Realização de propaganda no dia da eleição. Bom, no dia da eleição não pode ser realizada propaganda alguma, não é? Não é possível a distribuição de panfletos, não é possível a abordagem de pessoas, não é possível, enfim, nenhuma forma de manifestação exterior, no sentido de atingir o eleitor, no sentido de abordar o eleitor, no sentido de cooptar o eleitor. O que a lei permite é o uso, é aquela manifestação silenciosa do eleitor, sem interferir no direito dos demais de ir e vir e de realizar de executar e realizar a sua votação. Então, o que se busca aqui é fazer com que o eleitor possa votar sem ser perturbado, sem ser abordado, sem ser de alguma forma constrangido com propaganda, com atenção, enfim, com alguma forma de cooptação, não é? Então, qualquer propaganda, usar alto-falantes, amplificadores, comício, carreata, arregimentação de eleitores, propaganda de boca de urna, enfim, qualquer divulgação de propaganda que atinja, portanto, a esfera do eleitor. Então, a distribuição de material, impressos, aliciamento, coação, manifestação, qualquer coisa que possa atingir a liberdade não pode ser permitida. Então, se há, por exemplo, há aquele agrupamento de cabos eleitorais, vamos imaginar, a lei permite a manifestação silenciosa, né? do eleitor individualmente. Agora, se há um grupo grande de pessoas se reúnem lá e todas com a manifestação silenciosa, mas se percebe que não é uma manifestação silenciosa, é uma demonstração para quem está vendo de força. Isso já desborda
desborda do objetivo e do que é permitido pela lei. A lei permite que a pessoa quer usar um bottom, uma coisa, enfim, uma camiseta que ela própria mandou, porque não é permitido também nem a doação de camisetas. Não é permitido isso. Nenhum candidato pode trazer esse tipo de doação de material, enfim. Mas vamos imaginar que a própria pessoa tem a sua camiseta e tal, pôs o nome do seu candidato, não é que ela própria fez isso. Agora, está um grupo lá, 20 pessoas, todas com manifestação silenciosa com a camiseta. Ora, já deixa de ser algo permitido, está desbordando do que é, e já está caracterizando uma forma de manifestação e de propaganda. De propaganda no dia da eleição, que não é permitido. Em qualquer lugar, não é só nas proximidades da urna, das sessões eleitorais onde são tomados os votos. Bom, toda e qualquer propaganda deve ser realizada sob a responsabilidade do partido ou da coligação. Não existe a possibilidade de alguém realizar a propaganda fora dessa responsabilização e vinculação. Então, quando, por exemplo, se vê a distribuição de panfletos apócrifos, aquelas questões todas que visam difundir ou abalar negativamente, isso constitui crime. Porque a propaganda, para ser exercida, ela há de ser exercida pelo candidato, pelo partido, com indicação de quem é o autor se for um impresso, tem que inclusive indicar onde foi feita a publicação, há de existir inclusive essa identificação, justamente para que se saiba quem são as pessoas e não haja abusos. Esse tipo penal do 334, ele considera crime a utilização de uma empresa, de uma organização comercial, de vendas, de distribuição de mercadorias, de prêmios ou sorteios, para fins de propaganda ou de aliciamento de eleitores. Então, aqui o que se tem não é o próprio candidato. Ele se utiliza de uma empresa, de uma organização comercial para fazer essa difusão. Isto é considerado também crime, que está previsto no 334 do Código Eleitoral. Oi, pois não? Sim? Porque, olha, depende de que situação. Se não for subvencionado, se não receber dinheiro público, ela pode se enquadrar nesse 334 se, vejam, qual é o tipo penal do 334? Valer-se de organização comercial de vendas ou de organização que distribui mercadorias ou que distribui prêmios ou que proceda a sorteios com a finalidade de cooptar voto. Daí nós temos que enquadrar numa dessas situações. Organização comercial não é só no sentido de empresa comercial, não é? Qualquer entidade que faça esse tipo, não é só a organização, é aquela que distribui prêmios, distribui mercadorias ou procede sorteios, visando cooptar o eleitor. Tá? Aqui não é propriamente a corrupção eleitoral, porque na corrupção o que se tem é a negociação do voto mesmo. Você está negociando o voto e recebendo ou recebendo uma promessa de vantagem ou uma própria vantagem, enfim, está vendendo o voto, de alguma maneira, não é? À vista ou a prazo. Aqui não. Tem que acabar. Aqui é diferente. Aqui através de uma empresa, a propaganda é feita dissimuladamente, não é? Para atingir o... Bom, infelizmente eu vou ter que acabar, mas só antes disso, vou realçar o artigo 40, que é usar na propaganda eleitoral símbolos, frases ou imagens associadas ou empregadas a órgãos de governo, o que faz com que se transfira toda aquela ideia que o povo já tem da propaganda institucional, utiliza os mesmos símbolos ou assemelhados para incutir na população a propaganda eleitoral do candidato. E a outra forma
E esse ponto aqui eu queria só destacar, se me permitisse, quer dizer, responsabilidade penal dos partidos políticos. Isto aqui, esse artigo não tem sido muito utilizado e há de ser utilizado mais. Vejam só. Eu já lhes disse que a propaganda deve ser desenvolvida. Eu acho que agora está dando um... Acho que vai ter que se ligar que está... Bom. Então a propaganda eleitoral ela é desenvolvida pelo partido, sob a responsabilidade do partido, né, ou da coligação, sempre. Ela tem que ser desenvolvida dessa maneira. E se forem cometidos crimes no âmbito da propaganda eleitoral, um partido político pode ser responsabilizado penalmente com a suspensão dos seus direitos o exercício desse diretório. Mas, para tanto, ele há de ser incluído na ação penal. Então, no momento que os senhores se depararem, por exemplo, com crimes no âmbito da propaganda e constatarem que o partido está se beneficiando ou, de alguma forma, através dos seus membros, concitando aquela prática ilícita, os senhores já deverão, desde logo, no inquérito, apontar essa situação, porque isso poderá fazer com que seja viável a denúncia, inclusive contra a pessoa jurídica, junto com as físicas pelas práticas dos crimes eleitorais de propaganda, só os de propaganda. E a pessoa jurídica, o partido, respondendo através do seu diretório, ou municipal ou regional, dependendo da esfera da prática criminosa da eleição, e terá a possibilidade de ser responsabilizada na ação penal que for instaurada, com a suspensão das atividades partidárias de 6 a 12 meses, artigo 336 do Código Eleitoral. Bom, pesquisa fraudulenta não vai dar tempo de eu falar para os senhores, mas está na Lei 9.504, e isso aqui é um ponto gravíssimo. Eu só chamo a atenção dos senhores para esse artigo: irregularidades nos dados publicados nas pesquisas. É aqui que os crimes são perpetrados muito largamente, tá? Está previsto na Lei 9.504. E corrupção eleitoral, os senhores conhecem muito bem, que é um crime gravíssimo que ocorre de uma forma muito acentuada, especialmente em relação a quem detém o poder econômico, que na hora se vale das dificuldades e das deficiências do nosso povo, da pobreza do nosso povo, e consegue, aí votos de uma maneira totalmente ilícita. Eu queria, neste momento, agradecer aos senhores a atenção, dizer da honra que tive de estar aqui, dizer do carinho e do respeito que tenho à instituição e ao trabalho que os senhores desenvolvem, e agradecer a atenção que os senhores me dispensaram, esse carinho que para mim é motivo assim, de extrema gratidão. Obrigada. A Academia de Polícia Civil, em parceria com a Associação dos Delegados de Polícia, agradece a doutora Suzana de Camargo Gomes pela brilhante fala. Passamos à leitura do currículo do nosso palestrante. Eu vou quebrar o protocolo, doutora Suzana, se a senhora me permite, mas em dizer que é uma grande satisfação, que é uma honra, e a honra é nossa, em tê-la aqui nessa casa de ensino, com essa brilhante palestra, que certamente nos fortalece em nossos conhecimentos e dará uma grande chance de essa prática ser bem exercida por todos nós, delegados de polícia. Muito obrigada pela presença. E aqui é um certificado nosso aqui da Academia de Polícia Civil que eu gostaria de passar às suas mãos. Muito obrigada. Desde o início demonstrou solícita a nossa solicitação.
Muito obrigada. Passamos à leitura do currículo do nosso palestrante, Dr. Luiz Henrique Volpi Camargo, mestre pela PUC e especialista pela UCDB, em convênio com o Instituto Nacional de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, advogado e professor do curso de graduação e especialização da Universidade Católica Dom Bosco. Integrou a Comissão de Juristas, que assessorou o Senado Federal na elaboração do novo Código de Processo Civil. Integra a outra Comissão de Juristas, que atualmente assessora a Câmara dos Deputados na elaboração do novo Código de Processo Civil. Autor de livros e artigos jurídicos. Com a palavra, Dr. Luiz Henrique. Então,